Os integrantes da Junta Expedicionária do Ceará, oriundos do Maranhão, regressaram à província cearense e foram recebidos com todas as honras dedicadas aos heróis. O fim do processo de consolidação da independência coincidiu com o início da oposição ao imperador, culminada com a dissolução da Constituinte brasileira. A evolução desse movimento oposicionista resultou na adesão do Ceará à Confederação do Equador. Na vanguarda do movimento republicano, a vila cearense de Campo Maior de Quixeramobim testemunhou em 9 de janeiro de 1824 a declaração de destituição de Dom Pedro I por horrorosa perfídia, ato manifestado bem antes da constituição da Confederação em Pernambuco e 7 meses antes da adesão do Ceará àquele movimento. Dentre os líderes destaca-se a participação do Padre Mororó, que seria o redator do jornal Diário do Governo do Ceará, órgão destinado a divulgar as ideias revolucionárias. Pelo desempenho em tal função e por demais atos subversivos, seria condenado e fuzilado em Fortaleza, no Campo de Pólvora, atual Praça dos Mártires. No dia 14 de janeiro de 1824, Tristão Gonçalves chega a Icó, ainda em viagem oriunda do Piauí, onde se encontra com a Comissão de Republicanos de Quixeramobim, que vinha em busca de apoio das câmaras daquela região. Compunham a comissão Padre Mororó, Belarmino de Arruda Câmara e Antônio Francisco de Queiroz. Posteriormente dirige-se ao Crato, onde obtém apoio da Câmara Local em 2 de fevereiro. Tristão de Alencar e Pereira Filgueiras retomam seus lugares no governo da província. O descontentamento da junta tornara-se explícito, manifestado no ofício dirigido ao imperador em 30 de março de 1824, que, apesar dos eufemismos e gentilezas burocráticas, era uma verdadeira declaração de guerra. Pedro José da Costa Barros, presidente do conselho nomeado pelo imperador, assumiu o poder, porém recebe a forte oposição de Pereira Filgueiras e Tristão de Alencar, que se articularam para a luta armada. Em manifestação ao Grande Conselho e à Câmara, Filgueiras faz uma proclamação em favor da destituição de Costa Barros, que se afasta do cargo e segue para o Rio de Janeiro. Tristão de Alencar, o membro do conselho mais votado, assume a presidência da província. O processo de oposição ao imperador se desenvolveu a ponto de, no dia 26 de agosto de 1824, o Colégio Eleitoral da província, composto de 405 eleitores, presidido por Tristão de Alencar, declarou-se a adesão do Ceará à Confederação do Equador. Foi instalado o Colégio Eleitoral para a eleição dos deputados do Ceará,
que integrariam o Congresso Federativo de Pernambuco. Ausente a notícia dos acontecimentos em Recife, onde já fora derrotado o movimento republicano, Pereira Filgueiras chega ao Icó e proclama a República. Posteriormente dirige-se ao Cariri, onde estabelece a suposta paz republicana. O comandante Filgueiras, acreditando que não era necessária sua permanência na região, no início de outubro de 1824, partiu acompanhado de aproximadamente 2.000 soldados com destino ao Pernambuco. Atendia assim ao pedido de socorro do presidente daquela província. A força confederada cearense foi sendo combatida em território paraibano e pernambucano, ocorrendo inúmeras baixas, culminando com o retorno da tropa de Filgueiras ao Ceará. Em 30 de outubro, ele enfrentou seu último combate no local Batateiras, nas proximidades do Crato, saindo vitorioso contra os comandados de Francisco Pereira da Fonseca. As forças confederadas não estavam se entendendo e já não se acreditava tanto no sucesso da empreitada. A saída foi a dissolução do exército, anunciada por Pereira Filgueiras e Martiniano de Alencar, que adiante seriam cada um por si. Diante da iminente derrota frente às forças imperiais, o temido comandante Filgueiras optou pela rendição em Exu, no Pernambuco, entregando-se ao capitão Reinaldo de Araújo Bezerra, antigo aliado na campanha ao Piauí, vindo a falecer antes de chegar ao Rio de Janeiro. O destino de outro herói republicano estava sendo traçado. Na capital, Tristão de Alencar recebe a lastimável notícia de que o Luiz Rodrigues Chaves teria sido capturado e, como preço pela liberdade, teria ingressado nas forças imperiais, retornando a Aracati e dominando a vila em 13 de outubro daquele ano. Diante dessa gravidade, segue para Aracati com a intenção de combater as tropas imperialistas. Tristão sai de Fortaleza rumo ao Aracati, na margem do rio Jaguaribe, deixando o comando administrativo da província ao conselheiro José Félix de Azevedo Sá. Com relativa facilidade retoma a vila, expulsando Rodrigues Chaves, que sai em fuga. Sabendo do fracasso republicano em Recife e Fortaleza, com a submissa capitulação de José Félix, decidiu reunir-se a Figueiras no sul da província. Tristão sai de Aracati com destino a Russas. No caminho, aos poucos vai sendo abandonado pelos soldados. Seguindo para o Cariri, no lugar Alto dos Andrades, a 3 quilômetros da Capelinha de Santa Rosa, atual município de Jaguaribara, é atacado por tropas inimigas. O herói republicano, abandonado pelos soldados sozinho em campo, foi morto em 31 de outubro de 1824 pelos homens de José Leão Pereira da Cunha, antigo comandado de Tristão na Força Expedicionária ao Maranhão, findando a Confederação do Equador no Ceará. A contra-revolução foi implacável. Por decreto imperial foi criada a comissão militar que teria a função de julgar e executar a pena em caráter soberano e irreversível. Nos moldes aplicados em Recife, a comissão somente veio a ser instituída no Ceará em abril de 1825. A comissão militar, presidida por Conrado Niemeyer, julgou e condenou à morte 5 revolucionários que foram fuzilados no Campo de Pólvora, no centro de Fortaleza. Em 23 de julho de 1825, o aviso ministerial manda suspender os poderes de execução atribuídos à comissão, sendo que a partir daquela data as execuções careceriam de anuência do imperador.